Fala galera, beleza? Olha eu aqui, Rodrigo Cardoso, em mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre DHCP, o que é o DHCP, vantagem de usar o DHCP, alguns recursos do DHCP. Então vamos lá. Esse vídeo é muito importante para quem trabalha com a parte de rede, parte de endereçamento. Por mais que assim você não vá fazer a configuração de um roteador ou configurar a rede toda, você entendendo como funciona o DHCP vai te ajudar no seu trabalho, por mais que você vá só instalar uma máquina, fazer uma instalação de uma máquina simples lá, jogar na rede e colocar como IP automático. Então o que é o DHCP? DHCP significa Dynamic Host Configuration Protocol. É basicamente um protocolo de configuração de endereços dinâmicos. O que é um endereço dinâmico? Existem dois tipos de endereçamento em dispositivos. O endereçamento com IP fixo e com IP dinâmico. O IP fixo você tem que ir lá e você tem que setar o endereço IP, a máscara de subrede, o DNS, o WINS, o gateway e etc. Então você vai definir tudo isso, é um endereçamento manual. O endereçamento automático funciona da seguinte forma: você espeta uma máquina na rede, esse sistema manda um sinal um sinal de broadcast para todo mundo na rede, para descobrir se ali tem um servidor de endereço IP, no caso um servidor DNS. Na existência de um servidor DNS, o servidor DNS vai voltar para a máquina o endereço que a máquina vai ter que usar. Então é um endereço que não vai estar sendo usado na rede, desde que esteja entre outros IPs dinâmicos. Não vai ter nenhum IP dinâmico com o mesmo endereço, não vai ter nenhuma máquina com o mesmo endereço IP dinâmico. Se existir, pode ser uma máquina com IP fixo, que foi setado fixo aquele endereço IP que coincide com o IP do configurado ali no DHCP, um IP dinâmico. Então o que acontece? O servidor manda essa informação e a partir dali o computador vai pegar o IP, o DNS, o gateway, a máscara, se tem servidor WINS ele vai preencher também, enfim, algumas informações básicas de rede. Então isso evita que você tenha que ficar configurando os hosts manualmente. Se tem 10 máquinas, você vai ter que ver o endereço para as 10 máquinas, se for configurar manualmente. Mas com um servidor DHCP, pode ser um Windows Server, um Linux, ou até mesmo um roteador, um Firewall, SonicWall, Cisco e etc. Esse servidor DHCP, ele vai gerenciar esses endereços dinâmicos e ele vai dar um para cada um. Então ao invés de você ficar configurando 10 máquinas na rede, vendo o IP para não colocar duplicado e etc., você vai ter o DHCP configurado com um range. Vamos supor, você vai configurar que o DHCP vai entregar endereço de 192.168.050 até 192.168.0.100. Então, conforme a ordem que você for colocando as máquinas na rede, ele vai preenchendo 192.168.051, 52, 53, 54, aliás, começa do 50. O primeiro endereço nesse caso seria o 50 nesse exemplo. Aí 50, 51, 52, 53, 54 até 59, que daria 10 hosts. Então assim, o DHCP tem essa grande vantagem de você não precisar ficar configurando manualmente. Então, se é um caso de usuário, que aconteceu comigo, eu trabalhava num local onde existiam diversas unidades, diversas lojas, e algumas pessoas tinham notebook. E essas pessoas com notebook tinham um range específico para elas do Firewall, que era o range de IPs ali que era liberado no Firewall, então não tinha bloqueio nenhum. E os outros IPs todo mundo tinha bloqueio. Então o RH tinha um bloqueio, o financeiro tinha outro bloqueio e etc. Para cada um acessar somente o que eles realmente precisavam. Então essas pessoas, esses usuários que tinham notebooks que ficavam mudando de loja, como a gente não tinha configurado o DHCP na rede, eu não conhecia muito bem do DHCP, eu não sabia fazer uma configuração de DHCP, e o equipamento que ficava lá era um firewall de uma empresa terceirizada. Então a gente não tinha muita liberdade para mexer, ainda mais sem saber o que estava fazendo. Aí eu aprendi sobre o DHCP, fiz alguns testes, e aí a gente fez uma implantação do DHCP lá. Então, ao invés de ficar orientando o cara no rádio, você vai no computadorzinho, perto do relógio, clica com o botão direito, abrir propriedades de rede, não sei o que lá, aí você vai no status da placa de rede, vai ter lá IP fixo, aí você muda o final de tal para tal, porque lá mudava, por exemplo, loja 1 era 192.168.1.x e loja 2 era 192.168.2.x.
Então tinha que orientar o cara a mudar essas duas últimas casas. Então era uma coisa mais complicada. Quando foi implantado o DHCP, essa situação mudou totalmente, porque o cara chegava, conectava no wireless, já estava navegando e etc. Ele só não navegava se tivesse com algum problema, algum vírus na máquina bloqueando a rede. Às vezes a gente tinha que orientar o cara, o cliente, na verdade, o usuário final, entrar lá no CMD e dar um ipconfig/release, que é para renovar, para limpar, release e renew, para limpar e renovar o endereço IP. Mas a gente posteriormente acabou criando uma BAT, tinha um caminho lá, a gente ensinou o usuário a entrar nesse caminho, ele executava, pronto. O máximo que a gente pedia para ele fazer era, se não conectasse automático, desconectar da rede e conectar de novo. Então mudou muita coisa, de ficar orientando, perdendo tempo com uma coisa que poderia ser resolvida com DHCP, gerando estresse para a equipe, gerando estresse para o usuário. O DHCP resolveu isso totalmente. Então o cara entrou, chegou na loja, conectou na rede sem fio, já era, a demanda reduziu 95% referente a esse caso. Então o DHCP é um recurso muito importante para você que trabalha com rede. Eu vou colocar algumas informações em um blog que eu fiz, já está no ar há algum tempo, mas não tem muitas informações lá. Aos poucos eu estou arrumando o layout, deixando mais bonitinho, mais organizado, etc. É o www.tanoblog.com. Tanoblog.com. Eu vou colocar o endereço aqui embaixo de qualquer forma, que eu acho que é mais fácil. E lá eu vou colocar logo mais, depois desse vídeo, no mesmo dia ou no dia seguinte, algumas informações sobre DHCP. Então eu vou ver se eu faço um vídeo mostrando um roteador TP-Link, a configuração de um DHCP num roteador desse, ou mesmo num Cisco. Eu vou fazendo mais fácil primeiro no TP-Link, para vocês entenderem, verem aí como é que é o DHCP na rede. Se você usa o TP-Link, se o DHCP parou por algum motivo, se alterou alguma coisa que não devia alterar lá, você vai saber o que você deve alterar. Então essa questão de DHCP ajuda bastante nessa parte de rede. E o DHCP, ele tem o endereço dinâmico. Eu estou com um computador hoje que eu peguei o endereço final 51, e ele tem um tempo de lease, um tempo de reserva daquilo. Se tiver 24 horas, por exemplo, se eu conectar novamente naquela rede em menos de 24 horas, eu vou pegar o mesmo IP. Se passou mais de 24 horas para mim voltar naquela rede, eu posso pegar outro endereço IP, porque outra pessoa, o meu lease vai sumir do roteador. Ele não vai armazenar o meu lease por mais tempo, além do tempo que ele é configurado para armazenar. Então outro computador foi lá e conectou, e outro computador pegou o 51, e eu agora sou o 70. E eu era uma máquina que fazia um compartilhamento para uma equipe, que sempre a equipe vinha junto, então não tinha problema o meu IP ser dinâmico, porque eu sempre estava lá. Então eu era um servidor de arquivos móvel. Que pode ser feito quanto a isso? Você pode fazer uma reserva de endereço. Então vamos supor, se você for lá nas propriedades da placa de rede, você vai ver que toda placa de rede tem um endereço MAC. Esse MAC address, ele é composto por 6 casas de 2 dígitos. Então é 2 dígitos, 2 pontos, 2 dígitos, 2 pontos, etc. É tipo A1, B2, C3, até 6 casas com 2 dígitos hexadecimais. Então você pode ir no roteador e fazer uma reserva. Um TP-Link, por exemplo, tem uma reserva, e é claro que os roteadores maiores têm também. Então você vai definir que aquele endereço MAC vai pegar sempre determinado endereço IP. Então, por mais que eu fique um mês sem conectar naquela rede, o tempo de lease de IP dinâmico seja de 24 horas, de 5 horas, qualquer coisa assim, como eu vou ter uma reserva, quando eu voltar, o DHCP vai ver o meu endereço MAC, ele vai ver que aquele endereço MAC tem um endereço reservado no DHCP, ele vai me entregar sempre o mesmo endereço. Além disso, como o próprio nome já disse, uma reserva, ele não vai ter o perigo de outro usuário pegar, outra máquina, outro Mac, um celular, qualquer coisa assim, pegar o mesmo endereço que está reservado para mim. Então se eu fui definido que a minha reserva é o 51, ninguém vai pegar o 51. A menos que alguém vá lá no roteador, delete a reserva, aí vai pegar o 51. Então, esse foi um videozinho bem curto. Curto nada, né? Deve ter ficado uns 10 minutos, 12 minutos por aí.
não sei. Quando eu estou gravando não tenho muita noção do tempo. Mas enfim, use o DHCP, dê uma olhada, dê uma pesquisada no Google. Se eu não conseguir postar rápido aí no blog, porque às vezes é meio corrido, dê uma pesquisada no Google. Faça perguntas aqui nos comentários do vídeo do YouTube. Enfim, é isso aí. Queria saber de vocês, a opinião de vocês, do que vocês estão achando do vlog de TI. Vocês observaram que nos primeiros vídeos eu tinha um cenário atrás, aquele cenário eu vou usar em determinadas situações, porque tem horário e etc, para mim poder usar lá. Tem a questão também que aqui eu estou na frente do computador, então dependendo do que eu precisar, já é um outro ambiente. E eu queria saber de vocês o que vocês acham do formato, qual formato que é melhor, das informações, se está ajudando vocês, façam perguntas e etc, porque eu quero interagir com vocês aí, eu quero subir o canal para fazer ele ser bastante útil para vocês que trabalham no mercado de TI. Para mim, informações como essa que eu estou passando para vocês seriam muito válidas, me ajudariam bastante. E eu quero fazer um projeto bem legal aí pra vocês, pra melhorar o trabalho de muita gente no mercado de TI, beleza, galera? Até o próximo, galera, sem enrolar. Até o próximo vídeo, um abraço e tchau!